Sou Aurélia Queiro, uma mulher de 45 anos, professora universitária, moradora das tranquilas e acolhedoras periferias de Porto Alegre. Minha vida, ou melhor, minha rotina, se desenha como um ciclo. Trabalho com literatura, ensino aos meus alunos sobre os mestres da escrita latino-americana, e volto para casa para me perder nas pequenas tarefas diárias que me mantêm distraída. Ou assim foi até agora. Era uma noite de janeiro, aquela noite abafada, um calor insuportável para um mês que deveria ser mais ameno. Estava em casa, sentada na sala, tentando, em vão, ler uma revista científica que falava sobre novos métodos de ensino. Há uma hora tentava focar naquelas palavras, mas minha mente insistia em se perder em pensamentos que eu não conseguia controlar. Não conseguia definir o que me afligia, mas algo não estava certo. Era como se o ar pesado da sala tivesse invadido minha mente e estivesse me sufocando, me fazendo perder o fio da meada a cada vez que tentava retomar a leitura. Bernardo, meu marido, estava no seu lugar de sempre, no sofá, com os óculos escorregando pela ponta do nariz. Ele estava imerso em relatórios financeiros da fábrica de móveis que há anos gerenciava. Os números não estavam bons. Eu sabia disso, ele também sabia, mas a tensão parecia cada vez mais sufocante à medida que ele murmurava palavras sobre cortes de custos e demissões. Não era novidade, mas eu sentia, de alguma forma, que o peso disso caía sobre nossos ombros de um jeito diferente agora. Não sei se é porque os anos foram se passando ou se é por causa do desentendimento de sempre. Meu olhar se desviou da revista e fui parar nas suas rugas, naquela expressão fechada e cansada. Tínhamos começado com tantos sonhos, planos, um futuro que parecia tão certo. Me lembrei de como nos conhecemos, há tanto tempo, quando ele derramou café sobre mim na cantina da universidade. Às vezes me pergunto, olhando para ele, como chegamos aqui. Como se a imagem do jovem que era cheio de ideias e empolgação tivesse se apagado para dar lugar ao homem que agora estava ali, afogado em números e preocupações. Foi nesse instante, quando o tempo parecia ter parado, que a porta se abriu e minha filha, Joana, entrou em casa. Ela estava com as bochechas coradas e os olhos brilhando de um jeito que eu sabia que ela tinha algo importante a me contar. Eu a observei, tentando analisar o que aquilo significava. Joana estava crescendo tão rápido, eu mal conseguia acompanhar. Ela, com seus 22 anos, agora trazia uma notícia de alguém novo em sua vida. Ela nos contou sobre Tiago, um jovem arquiteto que conhecera no tribunal, de quem, aparentemente, estava completamente apaixonada. Eu fiquei em silêncio, tentando absorver tudo aquilo enquanto ela falava sobre Tiago, sobre os planos deles. Ela parecia tão certa do que sentia, tão decidida. O que me perturbava não era o fato de ela estar crescendo, mas a sensação de que estava me afastando dela, sem nem mesmo perceber. Algo em mim não se conformava com a velocidade das mudanças, como se o tempo estivesse escapando das minhas mãos. Aquele olhar de felicidade em seus olhos não me trazia apenas alegria, mas também um receio que eu não conseguia definir. A noite passou enquanto conversávamos sobre Tiago e a vida dela. Eu, de certa forma, tentava me convencer de que minha preocupação era apenas o instinto de mãe, o medo do desconhecido. Mas sabia que não era só isso. Algo mais estava acontecendo dentro de mim, uma inquietação que se acumulava a cada palavra que ela dizia, a cada novo detalhe que ela compartilhava sobre esse jovem que parecia ter conquistado seu coração. Depois que Joana foi para o quarto e Bernardo foi tomar banho, fiquei sozinha na sala, o som do velho relógio ecoando suavemente pelo ambiente. O barulho parecia preencher todos os espaços, até o vazio que se formava dentro de mim. Tentei me concentrar, mas o cansaço que tomava conta do meu corpo não me deixava pensar com clareza. Aquela noite marcou o início de algo que eu não conseguia entender, algo que mudaria a dinâmica da minha vida. Algo que, até aquele momento, eu não conseguia aceitar. Mas tudo o que eu sabia era que, naquele silêncio que tomou conta da casa, minha vida havia mudado de alguma forma. Eu só não sabia ainda como. Nos dias seguintes foram como um apagão. Joana parecia cada vez mais envolvida com Tiago, e, à medida que ela compartilhava mais detalhes sobre ele, eu me via cada vez mais absorvida pela sensação de desconforto que não sabia explicar. Não era exatamente sobre Tiago. Ele parecia ser educado, interessante, e até mesmo competente em sua profissão como arquiteto. Mas algo nele não me deixava tranquila. Era como se ele estivesse escondendo alguma coisa, como se as palavras que usava fossem cuidadosamente escolhidas para causar uma boa impressão. Às vezes, quando ele falava,
Me pegava observando seus gestos, tentando encontrar algo que me desse uma sensação de que ele não era quem dizia ser. Uma sensação estranha que se arrastava comigo a cada conversa sobre ele. No entanto, minha verdadeira preocupação não estava apenas em Tiago. Estava em Bernardo. Em nós. As semanas passaram, e a tensão em nossa casa só aumentava. Bernardo estava cada vez mais distante, imerso nos problemas da fábrica, que parecia cada vez mais afundada em uma espiral de dificuldades financeiras. Ele passava mais tempo no trabalho, mais tempo fora de casa. A comunicação entre nós era quase inexistente. Apenas alguns murmúrios sobre o que precisava ser feito para salvar a fábrica, algumas palavras trocadas sobre Joana e Tiago, e depois, o silêncio pesado. Cada vez mais, senti como se estivesse falando com um estranho. O que me inquietava ainda mais era a forma como ele reagia quando eu mencionava algo sobre Tiago. Em vez de mostrar algum tipo de curiosidade ou até mesmo interesse em conhecer melhor o namorado da nossa filha, ele se mostrava indiferente, como se a ideia de saber mais sobre aquele jovem não fosse importante. Isso me incomodava, me fazia sentir que algo estava errado. Como se, de alguma maneira, ele estivesse escondendo algo. Foi então que a verdade se impôs de forma cruel. Uma tarde, quando estava indo à faculdade, encontrei um bilhete que, sem querer, caíra do bolso de Bernardo enquanto ele se preparava para sair de casa. O bilhete estava de um restaurante chique da cidade, e, ao virá-lo, notei que ele estava assinado por Carolina, a mãe de Tiago. Na hora, senti um aperto no peito, uma sensação de descontrole. O que ele estava fazendo com Carolina? Por que ela estava tão envolvida na nossa vida, na vida de Joana, sem que eu soubesse? O mais estranho é que, mesmo sabendo da traição, algo dentro de mim parecia se recusar a acreditar completamente. Eu me convencia de que talvez fosse uma coincidência, talvez fosse apenas um encontro de negócios, mas a cada dia mais coisas se encaixavam de forma desconcertante. As mensagens que Bernardo recebia, sempre rápidas e apressadas, e o jeito como ele evitava olhar para mim quando falava sobre ela, só aumentavam minhas suspeitas. Com o passar do tempo, comecei a perceber que a minha percepção da relação de Bernardo e Carolina não era apenas uma impressão. Eu estava começando a entender o que estava acontecendo e o que já havia acontecido entre eles. Estava claro que o relacionamento deles ia muito além de um simples contato profissional. As interações entre os dois eram muito mais íntimas do que eu queria admitir. Essas descobertas se tornaram um peso insuportável. Eu já não conseguia mais olhar para Bernardo sem sentir uma mistura de raiva e frustração. As palavras dele pareciam vazias, como se ele estivesse se despojando de qualquer compromisso emocional que um dia tivemos. E isso me fez questionar tudo. A relação que construímos, a vida que compartilhamos, as promessas que fizemos. Eu estava começando a ver os sinais de que ele já não me via da mesma maneira. Que o amor que eu acreditava existir entre nós havia morrido de formas tão sutis, que nem eu mesma percebera até então. Fui incapaz de confrontá-lo de imediato. Eu ainda estava em choque. E, ao mesmo tempo, tentando proteger Joana, que estava prestes a se casar. Ela parecia tão feliz, tão segura de si com Tiago, que me parecia cruel destruí-la com a verdade antes que ela fosse completamente envolvida. Por um momento, fiquei me perguntando se seria melhor deixá-la seguir com a vida dela e fingir que tudo estava bem. Mas algo dentro de mim, algo mais forte que o medo da perda, me dizia que a verdade deveria vir à tona, por mais difícil que fosse. E foi nesse cenário de desconfiança crescente que me vi tomada por uma sensação de perda. Percebi que a vida que conhecia estava se dissolvendo diante dos meus olhos, e que nada seria como antes. A verdade, sempre temida, estava batendo à porta, e eu sabia que, por mais que tentasse esconder, não seria capaz de evitar o que estava por vir. A sensação de que tudo estava desmoronando ficou ainda mais intensa quando, uma manhã, encontrei mais um indício de que a situação estava muito além do que eu imaginava. Estava revisando alguns papéis na mesa da sala quando, entre as pilhas de documentos de Bernardo, encontrei um bilhete que me fez congelar. Era uma mensagem do restaurante de luxo em que eu já tinha visto o nome de Carolina anteriormente. Desta vez, a mensagem era mais direta. Nos vemos amanhã, no mesmo horário. Sinto falta de nós. Meu coração apertou de uma forma que eu não soube definir. Eu sabia o que isso significava, mas me recusava a aceitar. Como pude ser tão cega? Como pude ignorar os sinais óbvios que estavam diante de mim? A raiva e a tristeza se misturaram, e um medo inexplicável se apoderou de mim.
eu não estava apenas lidando com a traição do meu marido, mas com o fato de que ele já não parecia mais me considerar como sua esposa. Em algum ponto da nossa jornada, ele havia se distanciado emocionalmente de mim, e, pelo visto, estava encontrando consolo em outra pessoa. A cada novo indício, a cada mensagem e cada olhar furtivo de Bernardo, minha sensação de impotência aumentava. Eu queria gritar, queria confrontá-lo, mas algo me paralisava. Talvez fosse o medo de perder tudo o que construímos. Talvez fosse o medo de ser uma mulher que não conseguia controlar a própria vida, a própria história. Ou, talvez, fosse o desejo de proteger Joana, que parecia estar em um momento de sua vida onde tudo estava prestes a se tornar perfeito. Um casamento, um futuro com Tiago, e tudo o que ela sempre quis. No entanto, eu sabia que minha filha estava prestes a enfrentar um turbilhão emocional. O casamento dela, aquele momento que todos esperavam com tanto entusiasmo, estava sendo construído sobre mentiras, e eu não podia continuar omissa. Por mais que me custasse, eu precisava enfrentar a verdade, e enfrentar Bernardo. Não podia mais viver na sombra da dúvida. Mas antes que eu pudesse decidir o que fazer, o cenário tomou um rumo inesperado. Um dia, enquanto estava em casa, Joana entrou apressada, com o rosto iluminado de felicidade. Ela estava radiante, falando com entusiasmo sobre os preparativos para o casamento, sobre o vestido que escolhera, sobre a cerimônia que seria realizada na costa. Ela falava de Tiago com uma paixão que me fazia sorrir e ao mesmo tempo sentir uma dor profunda. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. A cada palavra de felicidade de Joana, algo dentro de mim dizia que a verdade deveria ser revelada antes que fosse tarde demais. Quando a tarde caiu e Bernardo saiu para mais uma reunião na fábrica, minha mente não parou de trabalhar. Era como se eu tivesse perdido o controle da situação e estivesse sendo arrastada para algo que eu não poderia mais evitar. Ele estava me afastando de tudo, de todos. No entanto, a ideia de confrontá-lo me aterrorizava. Eu não sabia por onde começar. A cada passo que eu dava em direção à verdade, uma onda de medo me subia à garganta, me fazendo questionar se conseguiria suportar o peso da realidade. Foi quando finalmente tomei a decisão de agir. Bernardo estava em casa naquela noite, mais uma vez de mau humor. Ele estava, como sempre, imerso no trabalho, e sua irritação parecia transbordar a cada chamada telefônica que recebia. Quando me aproximei dele para falar sobre o que eu sabia, uma sensação de aflição tomou conta de mim. A ideia de expor a verdade me deixava sem fôlego. Mas, por algum motivo, eu sabia que não poderia mais fugir. Precisamos conversar, eu disse, a voz trêmula. A expressão no rosto dele foi instantânea, uma mistura de surpresa e desconforto. Ele tentou se desviar, como se tivesse pressentido o que estava por vir, mas não deixou que ele escapasse. Eu não queria mais viver com a dúvida. Não queria mais ser a mulher ignorante das escolhas do marido. Naquele momento, ele tentou argumentar, mas eu sabia que a mentira já estava exposta. As palavras de defesa de Bernardo começaram a soar vazias. Ele falou sobre negócios, sobre a necessidade de manter as aparências, mas nada disso parecia importante naquele momento. O que eu queria ouvir dele não era um pedido de desculpas vazio. Eu queria entender como ele podia ter feito aquilo com a gente, com a nossa filha. Como ele podia olhar para Joana, com todos os sonhos e esperanças dela, e continuar fingindo que estava tudo bem. A conversa foi um caos. O desespero dele ficou evidente em seus olhos, mas, em algum ponto, eu perdi o controle. Eu já não queria mais saber das justificativas dele, das palavras de conforto que ele tentava lançar em minha direção. O que ele fez foi claro. Ele a traíra com Caroline, e, pior ainda, parecia que o peso das escolhas dele não o afetava de forma alguma. Por um momento, fiquei paralisada, olhando para ele, tentando entender o que fazer a seguir. O que fazer quando a pessoa com quem você construiu uma vida se distancia a ponto de se perder em outro lugar, em outro corpo? Eu sabia que esse era o fim. A verdade, mesmo sendo amarga, já não poderia ser ignorada. Mas foi durante essa conversa que, pela primeira vez, percebi que talvez não fosse a minha dor que importava mais naquele momento. A dor de Joana, de sua felicidade quebrada, de sua confiança destruída, era ainda mais devastadora. E, como mãe, eu não poderia deixar que ela fosse enganada por mais tempo. Enquanto a noite se estendia, o peso da decisão de contar a verdade sobre Bernardo e Caroline me consumia, mas eu sabia que não poderia mais adiar. O momento de agir havia chegado, e a partir dali, não haveria volta.
Aquela noite parecia um pesadelo, mas de algum modo, tudo estava prestes a se revelar. Bernardo estava em silêncio, tentando evitar meu olhar, como se não soubesse o que dizer, ou talvez soubesse, mas não tivesse coragem de admitir a verdade. Ele sabia que eu sabia. E eu sabia que ele sabia. Mas, mesmo assim, o silêncio pairava no ar, pesado, quase insuportável. Eu me perguntei, por um momento, se essa era realmente a vida que eu queria continuar vivendo. E, ao mesmo tempo, se o que realmente importava era a verdade. Não podia mais ficar omissa, não podia mais deixar que Joana fosse levada por esse mar de mentiras. Ela precisava saber o que estava acontecendo, e precisava saber agora, antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, o peso da noite anterior ainda estava ali, pairando como uma sombra entre mim e Bernardo. Eu sabia que ele estava tentando se recompor, tentando se convencer de que poderia controlar a situação de alguma forma. Mas a verdade não se controla. Não importa o quanto tentemos esconder, ela sempre encontra um jeito de se revelar. Quando Joana entrou na cozinha, com seu sorriso radiante e os olhos brilhando de felicidade, algo dentro de mim se partiu. Ela estava tão empolgada com os preparativos do casamento, falando sobre a decoração, a comida, o vestido, tudo. Ela parecia uma criança, sem saber o que estava prestes a acontecer. E eu, como mãe, sabia que deveria ser eu a proteger ela desse turbilhão de dor. Foi nesse momento que decidi que não podia mais esperar. Eu não poderia deixar que a mentira continuasse a ser um pilar na vida dela. As palavras que estavam presas na minha garganta por tanto tempo finalmente saíram, e eu as disse, sem me importar com as consequências. Joana, precisamos conversar, disse com a voz trêmula, mas firme. Ela me olhou surpresa, sem entender a gravidade do que eu estava prestes a contar. Tentei encontrar as palavras certas, mas como explicar a dor de ver a vida da sua filha prestes a ser destruída pela traição? Como explicar o que, para mim, já parecia claro, mas que, para ela, era algo incompreensível? Seu pai. Ele tem um caso com Caroline. A mãe de Tiago. As palavras saíram pesadas, e a sensação de vazio que me invadiu ao ver a reação de Joana foi indescritível. Seus olhos se arregalaram. Ela não conseguiu processar o que eu estava dizendo. Eu sabia que aquilo a atingiria como uma flecha, mas não havia mais como esconder. Ela balançou a cabeça, como se aquilo fosse um pesadelo, algo que ela pudesse simplesmente acordar e esquecer. Não, mãe. Não pode ser. Você está errada, ela respondeu, a voz quebrada. E eu vi, em seus olhos, a desilusão começar a se formar. Eu vi a dor tomando conta de seu coração, mas eu sabia que não tinha outra escolha. Não havia mais como continuar vivendo naquela mentira. Nesse momento, Bernardo entrou na sala, e foi impossível ignorar o que estava acontecendo. Ele tentou se aproximar de Joana, mas ela o afastou com um gesto, o rosto pálido e os olhos marejados de lágrimas. O choque da revelação parecia paralisá-la, e eu, como mãe, me sentia impotente. Eu sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Nada poderia ser. Bernardo tentou justificar suas ações, mas suas palavras pareciam ainda mais vazias do que antes. Joana, eu não queria que isso acontecesse assim, mas, ele começou, mas ela o interrompeu com um grito. Não. Você não queria que eu soubesse? Não queria que eu soubesse que você me traiu? Que me traiu com a mãe de Tiago? Como você pôde fazer isso? Pai? Como você pode olhar para mim e para a mãe e fazer isso? Não há desculpas. Ela estava despedaçada. E eu, como mãe, vi tudo se desintegrando diante dos meus olhos. O que tínhamos, o que eu achava que era uma família, estava desmoronando ali, na nossa frente. Eu nunca imaginei que um dia viveria essa cena, ver minha filha tão profundamente magoada por algo que eu não pude evitar, ver a dor nos olhos dela, que agora estavam cheios de raiva e tristeza. Tiago, que até então parecia o futuro de Joana, também apareceu no corredor. Ele estava em choque, sem entender o que acontecia, e ao ver Joana chorando e Bernardo em silêncio, ele se aproximou, mas a reação de Joana foi imediata. Não, Tiago. Não posso fazer isso. Não depois de tudo. Não vou me casar com você. Não agora. Não depois disso. Aquele momento, para mim, foi definitivo. A dor que eu sentia por dentro era irreparável. A verdade que eu revelei causou uma ruptura irreversível, e, embora fosse difícil de engolir, era o único caminho possível. Joana não estava pronta para isso, mas ela precisava viver a verdade.
Eu sabia que, como mãe, era meu papel protegê-la da mentira, ainda que isso significasse perdê-la de alguma forma. Bernardo parecia em choque, mas não havia mais espaço para conversas vazias. Ele estava sozinho, com a mentira que ele construiu para si mesmo, e eu estava lá, olhando para a pessoa que se tornará, sem saber mais o que dizer, o que fazer. Vai embora, Bernardo. Isso não tem mais conserto, falei, com um tom firme, mesmo que meu coração estivesse partido. Ele não respondeu, apenas se afastou, deixando para trás a família que ele havia destruído. Eu e Joana ficamos ali, em silêncio, o vazio se espalhando por todo o espaço. Ela estava devastada, e eu, por mais que tentasse ser forte, não sabia como consertar aquilo. Mas sabia que, mesmo em meio à dor, a verdade nos libertava. Nos dias seguintes, tudo foi confuso. Joana e Tiago não se casaram. Ela decidiu se afastar de tudo o que representava aquela mentira. Eu a apoiei em sua decisão, mas o peso da dor de vê-la tão magoada era algo que não poderia ser apagado. E Bernardo, ele estava fora de nossa vida, sem saber o que fazer com as ruínas que deixou para trás. A verdade tinha sido revelada, mas os cacos daquilo tudo eram impossíveis de juntar. O que restava era seguir em frente, reconstruir a partir do que ainda podia ser reconstruído. E talvez, um dia, a dor se amainasse. Mas naquele momento, só havia uma coisa clara. A mentira, por mais que tentássemos escondê-la, sempre encontraria uma maneira de se revelar. E, quando isso acontecesse, nada seria mais como antes. História 2. Eu sou Ana, tenho 35 anos, e sempre soube que minha vida seria diferente. Desde pequena, percebi que não me encaixava totalmente na família em que nasci. Meu cabelo era mais crespo do que o das outras pessoas, minha pele mais escura, e meu jeito, bem, simples, mas um pouco mais introspectivo, talvez. Cresci ouvindo comentários sem maldade, mas carregados de desconforto, como nossa, você é tão diferente, ou você se parece mais com a sua mãe do que com o resto da gente. Mas nunca dei muita atenção. Afinal, a gente aprende a lidar com esses tipos de coisas, né? O que realmente importava para mim era minha filha, Mia. Ela era a luz da minha vida, minha razão de ser. Mia foi adotada. Eu sou mãe solteira, mas foi uma escolha minha. Eu sempre soube que queria ser mãe, e, depois de muitas reflexões, percebi que a adoção seria o caminho certo para mim. Quando fui ao orfanato e conheci Mia, foi uma daquelas conexões instantâneas, algo que você só sente quando encontra a pessoa que estava esperando, mesmo sem saber. Ela tinha 3 anos, me olhou com aqueles olhos grandes e brilhantes, e, naquele momento, meu coração já tinha se entregado completamente. O fato de Mia ser coreana e eu não, nunca foi um obstáculo para mim. No entanto, a nossa família nunca parecia entender isso. Minha mãe sempre dizia que Mia era uma bênção, mas o olhar dela nunca parecia totalmente confortável. Já a minha irmã, Sara, foi clara desde o início sobre o desconforto com a nossa adoção. Você não poderia ter escolhido uma criança mais parecida com a gente, não? Ela já tinha me perguntado em um tom que não admitia contestação. Ela é coreana, Sara, eu respondi, com paciência, já quase sem esperar compreensão. E ela é perfeita do jeito que é. Sara estava prestes a se casar. O noivo dela, James, vinha de uma família muito rica e poderosa. Eu nunca me senti completamente à vontade no meio dos altos círculos sociais em que eles se moviam, mas fui convidada para o casamento. Não que isso tivesse grande significado para mim. O que importava era que Mia finalmente teria a chance de ser uma parte da minha família, de viver uma experiência única com sua mãe em um grande evento. Ela ficaria encantada, eu sabia disso. Acho que, no fundo, sempre soube que a nossa presença na vida de Sara não seria bem-vinda. Eu e Mia sempre fomos a exceção que ninguém realmente queria fazer parte, e o convite, no fundo, parecia mais um peso de minha mãe para tentar manter a paz do que um gesto genuíno de aceitação. No dia do ensaio do casamento, percebi que algo estava errado. O ambiente estava tenso. As madrinhas trocavam olhares rápidos e sussurravam entre si, mas logo as ignorei. Mia estava radiante com seu vestido de florista. Ela girava ao redor do salão, imitando os passos das outras meninas, seus olhos brilhando de felicidade. Como mãe, aquilo me dava uma sensação de que ela finalmente estava encontrando o seu lugar, apesar de tudo. Foi quando Sara me chamou para uma conversa privada. Eu percebi que ela estava nervosa, mais do que o normal, e talvez fosse porque o casamento dela estava prestes a acontecer,
com todos os olhos da alta sociedade em cima dela. Eu achei que talvez ela estivesse estressada com os preparativos ou com os detalhes que nunca são perfeitos em um evento desse porte. Mas as palavras que ela me disse nesse momento me cortaram de uma maneira que eu não esperava. James e os pais dele estão preocupados, ela disse, tentando não olhar diretamente para mim. Eles acham que uma menina adotada e asiática vai estragar as fotos da família. Eu fiquei paralisada. Era como se o tempo tivesse parado enquanto eu tentava entender o que ela estava dizendo. O quê? Eu consegui perguntar, minha voz saindo mais fraca do que eu queria. Eles acham que ela vai estragar a imagem da família, as fotos. Isso não é o que eles querem, Ana, Sarah continuou, as palavras caindo como pedras. Tentei engolir a dor, mas não conseguia. O que ela estava dizendo? Mia, minha filha, a menina que eu amava tanto, a garota que eu criei com tanto carinho e dedicação, era vista como um estorvo, uma mancha. Eu sabia que minha irmã não era fã de Mia, mas nunca imaginei que fosse capaz de pensar assim, de ser tão cruel. Sarah, isso não faz sentido. Mia é uma criança incrível, ela não vai estragar nada, eu disse, tentando controlar minha raiva. Mas ela já estava distante, parecendo tão fria quanto a sala em que estávamos. Olha, Ana, ela disse com um tom impessoal, você sempre foi diferente, e todo mundo sabe disso. Não é só sobre Mia, é sobre você também. Ninguém realmente se encaixa aqui. Agora, por favor, tente não fazer isso pior. Eu senti um vazio enorme tomar conta de mim. Como isso podia estar acontecendo? Como minha própria irmã estava me dizendo isso? E enquanto as palavras dela ecoavam em minha mente, senti que algo dentro de mim estava quebrando. Não era só a minha irmã ou a minha família biológica que estavam me rejeitando. Era tudo o que eu acreditava sobre pertencimento e aceitação. Mia não era a única que estava sendo rejeitada. Eu também estava. Nossa existência, nossas escolhas, estavam sendo rejeitadas. Aquilo não era só uma questão de preconceito contra a adoção ou a cor da pele de Mia. Era uma rejeição profunda, uma separação de mundos que jamais deveria ter existido. Antes de ir para casa naquela noite, ao deitar Mia e vê-la sorrindo, com seu pequeno corpo aconchegado entre as cobertas, eu me senti dividida entre o amor incondicional que eu tinha por ela e a dor de perceber que, ao olharmos para nossa própria família, éramos outsiders, indesejadas. Ela me perguntou, com a voz pequena, quase tímida, por que a tia Sarah não gosta de mim, mamãe? Eu a abracei com força, sem saber como explicar a complexidade daquela situação. Eu queria dizer que tudo bem, que ela não precisava se preocupar, mas não era bem assim. Não era tudo bem. Às vezes, as pessoas não sabem o quanto você é especial, Mia, eu disse com voz firme, mas o coração pesado. Mas a nossa família é feita de amor. E você é parte dessa família. A nossa família. Apesar de tentar ser forte, uma dor imensa me invadiu. Eu me sentia sozinha. Na manhã seguinte, o casamento de Sarah estava prestes a começar, mas eu mal conseguia me concentrar nos detalhes do evento. Mia, como sempre, estava radiante, seu vestido de florista brilhando sob as luzes suaves do salão. Ela se movia com graça, colocando as pétalas de flores com um sorriso tímido no rosto, cheia de entusiasmo. Aquilo deveria ser um dia de celebração, mas meu coração estava pesado. Eu já sabia o que me aguardava. Sarah e os pais dela pareciam fazer questão de tratar Mia como um acessório nesse grande evento, algo para ser tolerado, mas não realmente incluído. O comportamento deles era como uma faca afiada, que cortava mais fundo a cada gesto, a cada palavra sussurrada pelas madrinhas. As piadas disfarçadas e os olhares desconfortáveis me deixavam tensa. Eu queria que Mia se sentisse feliz, mas o ambiente em volta dela não parecia ser tão acolhedor. Foi durante a sessão de fotos pré-casamento que a situação finalmente explodiu. Eu estava apenas observando Mia brincar com algumas outras crianças na área, quando, de repente, ouvi uma voz fria e cortante. A menina adotada não pode aparecer nas fotos de família. Era a mãe de James. Ela estava olhando diretamente para Mia, e, embora suas palavras fossem dirigidas a Sarah, todos os olhos estavam em mim e em minha filha. Eu me vi paralisada. Mia, sem entender o que estava acontecendo, olhou para mim com os olhos grandes e cheios de confusão. Ela estava prestes a protestar, mas foi interrompida pela voz cortante de Sarah, que me fez gelar por dentro. Vocês não fazem parte desta família. Nem você, nem a sua filha.
ela disse, com uma frieza que me fez sentir como se o chão estivesse sendo tirado debaixo de mim. Minha mente estava em um turbilhão, tentando entender o que estava acontecendo. Eu nunca imaginei que minha própria irmã fosse capaz de ser tão cruel. Olhei para os meus pais, esperando ver algum sinal de apoio, mas tudo o que encontrei foram seus rostos pálidos, visivelmente desconfortáveis. Não consegui ver uma única faísca de compaixão ou de vontade de defender Mia. Eles estavam tão imersos no mundo de Sarah e de sua futura família rica que haviam se esquecido do que realmente importava. Mia, minha filha, era tratada como um estorvo, uma intrusa. Isso é ridículo, eu gritei, tentando manter a calma. Ela é a florista, Sarah. Ela tem direito de estar nas fotos. E eu não vou permitir que você a trate assim. Mas Sarah não parecia abalada. Ela parecia satisfeita em sua posição de poder, confortável na certeza de que, para ela, tudo se resumia à imagem, à aparência, à perfeição que ela queria transmitir para o mundo. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Eu não podia mais fingir que as coisas eram normais, que nossa família era como qualquer outra. Naquele instante, eu percebi que a família de que eu tanto buscava pertencimento não era realmente a minha. O amor que eu procurava, que eu pensava que existia ali, estava ausente. Não só para mim, mas, mais dolorosamente, para Mia. Eu a olhei, e vi que ela estava tentando entender, tentando compreender por que, em um momento tão feliz, ela estava sendo excluída. Eu queria gritar, queria protestar, mas sabia que nada disso faria Sarah mudar de ideia. Fui até Mia, agarrei sua mão com força, e a conduzi para fora daquela situação, para longe daquelas pessoas que não a viam como parte da família. Com um aperto no coração, mas com a determinação de uma mãe que não iria deixar que ninguém destruísse o mundo de sua filha, disse a ela: Mia, você não precisa provar nada para essas pessoas. Você é incrível do jeito que é. Não é sobre sangue, é sobre amor. E você é minha filha, a única que eu preciso. Aquele dia, o casamento de Sarah, que deveria ser uma celebração de amor, virou um pesadelo. O olhar de Mia, pequeno e triste, fixado em mim enquanto nós nos afastávamos, me dilacerava por dentro. Eu sabia que ela sentia a dor da rejeição, mesmo que tentasse esconder. Ela não entendia completamente, mas eu via a dúvida em seus olhos. E isso me feriu mais do que qualquer palavra ou gesto cruel de Sarah. Eu não tinha mais dúvida de que, por mais que tentasse fazer parte daquela família, não era bem-vinda. Eu e Mia nunca seríamos parte daquilo. Naquela noite, enquanto Mia dormia profundamente, sem saber a gravidade do que acontecerá, fiquei acordada por horas, refletindo sobre minha própria história. Eu sempre havia acreditado que a única coisa que realmente importava era o amor. Mas, naquele momento, eu percebia que o amor, por mais sincero que fosse de minha parte, não era o suficiente para quebrar as barreiras construídas pela minha família. Eu era diferente, e isso parecia ser um obstáculo insuperável. A dor de ser rejeitada pela minha irmã e pelos meus pais nunca foi uma novidade para mim, mas aquela noite foi um ponto de virada. Algo em mim mudou, e eu não estava mais disposta a viver com a ilusão de que, de alguma forma, a aceitação viria. Eu e Mia éramos uma família, e isso era tudo o que eu realmente precisava. Ao olhar para ela, adormecida e tranquila, senti que poderia enfrentar qualquer coisa para protegê-la e dar a ela o lar que ela merecia. Não mais submissa aos padrões de uma família que não sabia amar. A verdadeira força estava no que eu podia oferecer a ela. E, a partir daquele momento, seria o suficiente. Mas, antes que eu pudesse absorver totalmente essa realidade, algo inesperado aconteceu. A porta da igreja se abriu, e, de repente, Richard apareceu. Quem era ele? Richard não era alguém que eu esperava ver. Na verdade, eu nunca o tinha visto antes. O homem que entrou pela porta da igreja parecia deslocado, sua presença imponente contrastando com a delicadeza do ambiente que envolvia o casamento. Ele se aproximou com uma calma inquietante, e sua voz, profunda e cheia de autoridade, fez a todos se virarem. Desculpem pela interrupção, ele disse, mas sua voz não era de alguém que estivesse pedindo desculpas. Ele estava ali para algo maior. Foi como se o tempo tivesse parado por um instante. Olhei para Sarah, que parecia tão atonita quanto eu, e vi um brilho de raiva em seus olhos. Ela não gostava de perder o controle, e aquele homem estava mexendo com algo muito mais profundo do que qualquer desconforto com as fotos do casamento. A tensão na igreja aumentou, e os murmúrios começaram a se espalhar, mas Richard não se importava com nada disso.
Ele estava ali com um propósito, e esse propósito me atingiu com força total. Eu sou Richard Vernon, ele disse, e os olhares começaram a se multiplicar entre os convidados, muitos tentando reconhecer o nome. E Ana é minha filha. As palavras ecoaram como um trovão, e o impacto delas me fez quase perder a respiração. Eu olhei para ele, tentando entender o que estava acontecendo. Minha mente não conseguia processar a revelação. Era como se o chão estivesse sendo arrancado debaixo de mim, e tudo o que eu conhecia, tudo o que eu acreditava, estivesse sendo virado de cabeça para baixo. Minha mãe, que até então parecia em choque, desabou, completamente desorientada. Meu pai, que sempre foi o pilar de nossa família, estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ele parecia entender algo que eu ainda não compreendia. O homem à minha frente, Richard, tinha algo de familiar, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia fazer a conexão. Você, o que está dizendo? Foi tudo o que consegui balbuciar. Ana, ele disse novamente, agora com mais suavidade, como se tentasse me acalmar em meio ao turbilhão. Eu sou seu pai biológico. E Mia é minha neta. Aquelas palavras não se encaixavam na minha realidade. Minha mente estava em completa confusão, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que eu nunca soubera que existia. Richard começou a explicar, de maneira meticulosa, que minha verdadeira mãe, Isabela, havia falecido logo após meu nascimento. Ele me contou sobre a dor dele ao perder sua esposa e como, em seu luto profundo, confiou em Margarete, minha mãe adotiva, para criar-me. Ele falava sobre a traição, o acordo legal que ele tinha assinado, e as mentiras que foram ditas para me manter afastada dele por tantos anos. Meu coração estava batendo forte, meu corpo parecia não pertencer a mim enquanto ele falava. Eu mal conseguia entender o que estava acontecendo, mas uma parte de mim, a parte que queria desesperadamente entender minha história, não conseguia se afastar das palavras de Richard. Ele falava com tanto cuidado, com uma dor genuína que parecia emanar de cada uma de suas palavras. Eu estive observando você durante todos esses anos. Ele continuou. Eu a vi crescer, vi as suas vitórias, os seus desafios, e sentia que você estava me esperando, embora eu não tivesse permissão para me aproximar. As palavras dele formaram um peso que me esmagava, mas ao mesmo tempo, havia algo de reconfortante nelas. Eu nunca soubera o que tinha acontecido com minha mãe biológica, ou por que me separaram de meu pai. Agora, finalmente, as respostas estavam sendo dadas, e, por mais assustador e incrédulo que fosse, havia uma verdade maior por trás de tudo isso. Mia, ainda com a mão firmemente apertada na minha, olhou para Richard, curiosa, mas também apreensiva. Quem é ele, mamãe? Ela perguntou com a inocência própria de uma criança. Eu me abaixei e a abracei com força, tentando manter a calma diante de tudo aquilo. Ele é alguém que tem muitas histórias para contar, Mia, respondi, sem saber ao certo o que dizer. Alguém que tem muito a ver com o nosso passado. Richard, então, puxou um envelope do bolso de seu terno. Aqui estão os documentos legais e os testes de DNA que provam tudo o que estou dizendo, ele afirmou, estendendo o envelope na minha direção. Eu peguei os documentos, mas não sabia o que fazer com aquilo. A papelada na minha mão parecia estar queimando. As palavras teste de DNA, legal, documentos, não faziam sentido, não pareciam real. Como poderia ser? Como eu podia acreditar naquilo depois de tantos anos acreditando que minha família, a que me criará, era a minha verdadeira família? Eu não sabia o que fazer com essas informações, com essas revelações. Tudo parecia ser parte de um filme, um drama que eu nunca imaginei viver. Antes que eu pudesse processar mais, minha mãe, com os olhos vermelhos de tanto chorar, tentou se levantar, mas estava completamente desorientada. Ela olhou para Richard e então para mim, como se estivesse tentando entender onde havia errado, o que tinha acontecido. Ana, ela murmurou, as palavras falhando em sair de sua boca. Eu nunca quis. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Richard, agora com os olhos ardendo de frustração, disse com firmeza, você sabia, Margarete. Você sabia que minha filha estava viva. E você fez uma escolha que destruiu a nossa família. Você me enganou. Você a tirou de mim. A tensão que tomava conta da igreja era quase palpável. Mas foi quando Sarah, sempre tão focada na imagem e no que as pessoas pensariam, interrompeu, quase em desespero. Isso é ridículo. Você está arruinando o meu casamento. O que você está fazendo aqui?
Você não tem direito. A raiva de Sarah, como sempre, estava evidente. Ela não parecia se importar com a dor que eu estava sentindo, nem com a verdade que estava vindo à tona. Para ela, aquilo era uma questão de manter a aparência, a fachada, intacta. Era um casamento, um evento que não poderia ser manchado pela revelação de algo tão feio. Ela não via o quão profunda era a dor que eu estava carregando. Não via o que estava acontecendo na minha vida, nem no meu coração. Mas, para mim, algo havia mudado. A verdade já estava exposta, e agora tudo o que eu precisava fazer era decidir como seguir em frente. E, no fundo, eu sabia que minha vida jamais seria a mesma após aquela manhã. O barulho da igreja parecia ter diminuído ao meu redor, como se tudo estivesse em câmera lenta. O impacto das palavras de Richard, a revelação de que ele era meu pai biológico, estava ecoando na minha mente de forma ensurdecedora. Cada pedaço do quebra-cabeça de minha vida estava se encaixando, mas não sem um custo. As emoções estavam em um turbilhão completo, e eu me via, finalmente, confrontando uma verdade que nunca imaginei descobrir. Mas a dor era quase opressiva. Eu olhei para Mia, que ainda estava agarrada à minha mão, confusa, mas também inquieta, sentindo que algo grande estava acontecendo, algo que afetaria a vida dela para sempre. Eu não sabia o que dizer a ela, como explicar o que significava aquela revelação. Tentei sorrir para ela, tentando dar alguma segurança, mas a sensação de perda, de algo que estava sendo arrancado de mim, era inevitável. Sarah estava em frangalhos. Ela não conseguia mais manter a fachada de calma, e sua raiva parecia borbulhar à flor da pele. Isso é um absurdo. Isso está arruinando tudo, ela gritou, sua voz estridente. Eu não vou deixar que você destrua meu casamento, Ana. As palavras dela eram afiadas como facas, cortando o pouco de dignidade que eu ainda achava que poderia preservar. Mas agora eu já não me importava mais com as expectativas dela, com a necessidade de agradar a todos ao meu redor. Eu sabia o que precisava fazer, sabia que tinha que fazer isso por Mia. Você não vai mais me controlar, Sarah, eu disse com firmeza, a minha voz soando mais forte do que eu imaginava. Esse casamento não é mais importante do que a verdade. Não é mais importante do que minha filha, do que a minha própria vida. Houve um momento de silêncio, uma pausa tensa que parecia durar uma eternidade. Eu não olhei para trás. Não podia mais olhar para trás. Richard estava ao meu lado, agora, e parecia ser o único apoio sólido que eu tinha naquele momento. Um homem que, de repente, se tornava mais importante do que qualquer coisa ou qualquer pessoa da minha antiga vida. Sarah, ele disse, com uma calma que só um homem que havia enfrentado grandes adversidades poderia ter, eu sou a pessoa que ela deveria ter conhecido desde o começo. A pessoa que você impediu de estar ao lado dela. Agora é hora de você encarar a realidade. Sarah, irritada, olhou para mim uma última vez, seus olhos cheios de desprezo. Vocês nunca fizeram parte da minha vida, ela sibilou, antes de se virar e sair da igreja, os passos rápidos ecoando pelo corredor. O casamento de Sarah, o casamento dos sonhos, parecia estar desmoronando diante dos meus olhos, e por mais que eu soubesse que aquilo afetaria sua vida de uma maneira que ela jamais imaginaria, eu não tinha mais culpa. A culpa que carreguei por tantos anos, tentando ser a filha que ela queria, tentando encaixar Mia em um lugar onde ela nunca foi bem-vinda, desapareceu naquele momento. A minha mãe estava em choque, sua expressão perdida, os olhos borrados de lágrimas, mas ela não disse nada. Ela não sabia como se desculpar, e, no fundo, eu sabia que suas desculpas nunca seriam suficientes. Ela havia tomado decisões em nome do que ela achava ser o melhor para mim, mas a realidade estava agora exposta. Eu não sou mais a filha dela. Mia não é mais a criança adotada. Eu não era mais a filha que ela tinha moldado para que se encaixasse em suas expectativas. Ela me criou, mas não me conheceu. Ela nunca soubera quem eu realmente era, e talvez nunca soubesse. Com um gesto simples, Richard colocou a mão no meu ombro, um ato de apoio que parecia fazer o peso da revelação ser um pouco mais leve. Eu sei que isso tudo é muito, Ana. Mas eu estou aqui para você. Eu sempre estive. E agora, você tem a chance de conhecer a verdade. Eu respirei fundo. A verdade. Eu já não sabia mais o que era verdade, se aquilo era um pesadelo do qual eu não conseguiria acordar ou uma nova vida prestes a começar. Mas, de uma coisa eu sabia, nada poderia voltar ao que era antes. O que havia sido quebrado não poderia ser consertado, e, talvez,
fosse melhor assim. Richard sugeriu que fossemos para um lugar mais tranquilo, onde pudéssemos conversar sem os olhares e os julgamentos ao nosso redor. Decidimos ir para um restaurante afastado, onde Mia, já mais tranquila, poderia perguntar o que quisesse, sem a pressão de estar em um ambiente hostil. Era incrível como a presença de Richard parecia trazer uma sensação de segurança, como se ele fosse um elo perdido que, de alguma forma, ainda conseguia me dar a sensação de pertencimento. Mia estava fascinada. Ela não parava de perguntar sobre a avó que ela nunca conheceu, sobre o que mais eu sabia sobre minha mãe biológica. Ela queria entender a história que agora fazia parte da nossa vida. E, com cada pergunta, parecia que eu estava, finalmente, desvendando o mistério da minha própria existência. Richard abriu um álbum de fotos de Isabela, minha mãe, e as páginas eram preenchidas com imagens de uma mulher forte, uma arquiteta brilhante que havia vivido uma vida cheia de amor e ambição. Enquanto eu passava as páginas, sentia uma conexão crescente com ela, com a mulher que ela tinha sido, com os sonhos que ela nunca pôde realizar, mas que agora estavam sendo compartilhados comigo. Mia, com sua curiosidade sem fim, olhou para Richard e perguntou com os olhos brilhando: "Você é meu avô agora, não é?" A pergunta de Mia, tão simples, me atingiu profundamente. Eu olhei para Richard, que sorriu com doçura. "Se sua mãe permitir, eu adoraria ser seu avô, minha querida." E foi nesse momento que eu percebi que, embora tivesse perdido uma parte de minha história, também ganhei algo muito maior. Ganhamos um futuro juntos, Mia e eu, com Richard ao nosso lado, como um novo pilar de nossa família. Nos meses seguintes, a vida seguiu seu curso, mas com uma nova paz. Mia floresceu de maneiras que eu nunca imaginei. Ela era mais feliz, mais confiante, e adorava passar tempo com Richard. Ele se tornou o avô que ela sempre desejou, alguém que a amava sem restrições. E eu? Eu comecei a construir minha própria identidade, livre das amarras de uma família que nunca me aceitou de verdade. Richard e eu começamos a aprender sobre o outro. Eu o ouvia contar histórias sobre minha mãe, sobre o amor que ela e ele tinham compartilhado, e pela primeira vez, senti que minha vida tinha um significado mais profundo, algo que estava além do que eu podia compreender até então. A casa que minha mãe biológica havia projetado para mim, que sempre parecia uma ideia distante, agora se tornava nosso lar. O que antes era um símbolo de perda, agora era um símbolo de novo começo. O lugar onde Isabela havia sonhado em me criar agora era o lugar onde Mia e eu construiríamos nossas próprias memórias. E, embora a minha antiga família tentasse, ainda, me convencer de que estava errada, de que eu deveria voltar, eu já sabia que minha verdadeira família não era mais aquela. Minha verdadeira família era aquela que me escolheu, que me aceitou e que, agora, estava reconstruindo a vida ao meu lado. Às vezes, Mia me lembra de uma frase simples que ela aprendeu de mim: "Família não é sobre sangue, é sobre amor." E agora, eu sei que é exatamente isso. Depois de 35 anos, finalmente entendi o que realmente significava pertencer. E, ao olhar para Mia, sentindo sua mão pequena na minha, sei que encontrei o meu lugar no mundo.